Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Klabin. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Obrigado, Jandira. Olá a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao call de resultados da Klabin referente ao segundo trimestre de 2020. No último call de resultados, relativo ao primeiro trimestre, iniciei a minha fala destacando alguns atributos valiosos da Klabin, como a atuação em um setor perene, nossas práticas sustentáveis, a resiliência e a flexibilidade das nossas operações. E se, além desses atributos, a Klabin fosse reconhecida também como uma empresa que, apesar dos mais de 120 anos, está em plena ascensão, portanto uma empresa de growth, antenadíssima com o universo digital e as suas vendas, que consegue mergulhar na inovação da mesma forma que já navega muito bem nas práticas sustentáveis. Pois bem, queria convidá-los a refletir comigo sobre quais são os outros atributos que levaram a Klabin a obter um resultado extraordinário, mesmo nesse momento difícil de pandemia. Apesar de a desvalorização do real ter nos favorecido nesse momento, reforço que só uma empresa que tem pesquisa e desenvolvimento e inovação como sustentação de criação de valor pode estar apta a vender globalmente. Só uma empresa com visão clara e obstinada do seu futuro faz uma operação de M&A em meio à pandemia. Só uma empresa comprometida com sua sustentabilidade tem práticas de ESG no centro de suas decisões, mesmo antes do termo ESG existir. Só uma empresa atenta às tendências de consumo pode usufruir de oportunidades de negócio, se antecipando, antes de qualquer outra empresa no Brasil, sobre a necessidade de fomentar o debate sobre a substituição de embalagens plásticas de uso único, ou aumentar significativamente a sua reciclagem. Por fim, só uma empresa consistente nas suas operações pode fazer frente aos aumentos de demanda de forma imediata, seja para atender o e-commerce, seja para atender a cadeia de itens essenciais em todo o mundo. Portanto, indago respeitosamente a todos vocês, qual o valuation de mercado leva em conta todos esses atributos, inclusive a precificação dos ativos florestais e os seus serviços ambientais. Há algum tempo, a Klabin tem se tornado mais atrativa. A empresa tem se antecipado e se preparado para oferecer mais do que produtos de qualidade e competitivos ao mercado. Por isso, acho interessante dividir que todos reflitam sobre o que eu indago aos senhores respeitosamente. Bom, sobre os nossos resultados no segundo trimestre, ressalto esse EBITDA histórico, que atingiu 1,333 bilhão de reais, um crescimento de 39% em relação ao segundo trimestre de 2019. Passo agora a palavra para o Marcos Ivo, que vai detalhar os números financeiros da companhia no trimestre. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Mais uma vez, se valendo do seu modelo de negócio integrado e flexível, da eficiência operacional, forte cultura e engajamento dos seus colaboradores, a Klabin entregou sólidos resultados no segundo trimestre de 2020. Dentre os destaques do período, menciono 3. O maior EBITDA ajustado da sua história para um único trimestre, que atingiu 1,333 bilhões de reais, crescimento de 39% quando comparado com o igual período do ano anterior. O fluxo de caixa livre ajustado no trimestre de 1,370 bilhões e também chamou a atenção para a aprovação no Conselho de Administração das políticas de endividamento financeiro e dividendos e juros sobre o capital próprio, formalizando e dando total transparência para importantes métricas financeiras da companhia.
Essas políticas estão disponíveis no site de RI da Klabin. Na página 3, o volume de vendas aumentou 5% na comparação anual, atingindo 858 mil toneladas. A participação no mercado externo foi de 52%, 5 pontos percentuais acima do mesmo período de 2020. Ainda no mesmo slide, a receita líquida no período foi de aproximadamente 3 bilhões de reais, aumento de 14% versus o segundo trimestre de 2019. Esse crescimento é explicado principalmente pelo aumento no volume de vendas e a depreciação do real frente ao dólar, que favorece a parcela de vendas da companhia para o exterior. Como já mencionado, o EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2020 foi de 1.333 bilhões de reais e a margem EBITDA no período foi de 45%, aumento de 8 pontos percentuais na comparação anual. Na página 4, passo aos destaques das unidades de negócio. O volume de vendas de celulose foi de 380 mil toneladas no trimestre, aumento de 2% versus o segundo trimestre de 2019. A diversificação de fibras, mercados e geografias trouxe maior resiliência para as vendas, em um trimestre ainda desafiador para o negócio de celulose. A receita líquida nesse negócio cresceu 6% na comparação anual, atingindo 1 bilhão de reais no período. O aumento no volume de vendas e a depreciação da moeda brasileira mais do que compensaram a queda do preço da celulose em dólar por tonelada versus o mesmo período de 2019. Destaco o bom desempenho da celulose fluff, que apresentou alta no preço, contribuindo para esse resultado. Demonstrando a força do seu modelo de negócio, a Klabin entregou um importante crescimento nas unidades de papéis e embalagens. O portfólio diversificado e a exposição a indústrias de primeira necessidade, tais como o mundo dos alimentos e higiene pessoal, colaboraram para esse resultado. O volume de vendas foi de 477 mil toneladas no período, aumento de 7% em comparação com o ano anterior. A receita líquida nesses negócios, alavancada pelo maior volume de vendas, depreciação cambial e aumentos de preço no mercado interno, atingiu 1,9 bilhão de reais, crescimento de 32% versus 2019. Passando ao slide seguinte, a operação de celulose entregou novamente um trimestre com sólido desempenho operacional, atingindo o volume de produção de 413 mil toneladas. A fábrica segue produzindo acima da sua capacidade nominal, tendo atingido nos últimos 12 meses o volume de produção de 1.568.000 toneladas. O custo caixa de produção de celulose no segundo trimestre de 2020 foi de R$ 690 por tonelada, redução de 13% quando comparado com o igual período de 2019 e estável em relação ao trimestre imediatamente anterior. Em dólar, o custo caixa do trimestre foi de $128 por tonelada, evidenciando a alta competitividade da Klabin e a capacidade de geração de caixa, mesmo nos momentos de baixa de preço da celulose. Passando à página 6, nos últimos trimestres, dividimos com vocês a nossa leitura de crescimento no mercado de cartões. O segundo trimestre do ano mostrou novamente a continuidade dessa tendência. Vale mencionar a alta exposição desse negócio ao mundo dos alimentos, que por natureza tem resiliência de demanda. O volume vendido no trimestre foi de 182 mil toneladas, 10% acima do mesmo período do ano passado. Em um momento de desvalorização cambial, as exportações aumentaram, atingindo 48% do volume expedido. A receita líquida no TRI foi de 782 milhões de reais, aumento de 31% versus o segundo trimestre de 2019. Além do maior volume de vendas, a receita foi beneficiada pela desvalorização cambial e por reajuste de preço no mercado brasileiro. Finalizo os destaques operacionais e, a partir da página 7, comento destaques financeiros. No slide 7, ao final de junho, a dívida líquida da Klabin era de 20,8 bilhões de reais.
O aumento medido versus o TRI anterior é explicado substancialmente pela desvalorização do real frente ao dólar, que não possui efeito caixa. O crescimento do EBITDA nos últimos 12 meses mais do que compensou o aumento do endividamento líquido. A alavancagem financeira, medida pela relação dívida líquida EBITDA em reais, caiu de 4,7 vezes para 4,4 vezes. O mesmo indicador, medido em dólares, que em nossa visão é o que melhor reflete a alavancagem da Klabin, encerrou o trimestre em 3,6 vezes, dentro do parâmetro estabelecido na política de endividamento financeiro da companhia. Passando para a página 8, temos o cronograma de amortização da dívida ao final de junho de 2020. Destaco a robusta liquidez da companhia, que ao final do trimestre era de 12,6 bilhões de reais. Os vencimentos de dívida entre os anos de 2020 a 2022, período de maior concentração de desembolso do projeto Puma II, são de aproximadamente 850 milhões de reais por ano. O prazo médio da dívida ao final do trimestre era de 9 anos e meio, estável em relação ao trimestre imediatamente anterior. Adicionalmente, a Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, equivalentes ao CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhado em nosso release. Passando à página 9, no que considero como grande destaque do trimestre sob a ótica financeira, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 1,4 bilhão de reais. Além do forte EBITDA, também colaborou de maneira relevante para esse resultado a redução no capital de giro em 578 milhões de reais no trimestre. Para o restante de 2020, a companhia espera a manutenção do nível atual de capital de giro. No trimestre não houve pagamento de proventos, pois em consequência da intensa desvalorização cambial deste ano, a despeito da forte geração de caixa, a companhia registrou prejuízo contábil que consumiu suas reservas de lucro. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 2,6 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 13,7% ao ano. No slide 10, o ROIC da Klabin nos últimos 12 meses foi de 13,3%, mostrando a capacidade da companhia de criar valor de forma consistente para seus acionistas. A gestão da Klabin trabalha constantemente para incrementar, de forma sustentável, o seu ROIC, seja via otimização do retorno sobre os ativos atuais ou via projetos de expansão. Passando para o slide final da apresentação, número 11, em medição realizada no dia 26 de julho, a primeira máquina do projeto Puma II contava com 45% do cronograma das obras já executado, após a remobilização gradual feita ao longo dos últimos meses, que seguiu rígidos protocolos de segurança. Até o momento, foram desembolsados 2,7 bilhões de reais para o projeto, dos quais 908 milhões refere-se ao segundo trimestre de 2020. Para o ano de 2020 completo, nossas projeções atuais indicam um desembolso total de 3,5 bilhões de reais para o projeto Puma II, ligeiramente abaixo da expectativa do início do ano. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite *1. Para remover a pergunta da fila, digite *2. A primeira pergunta é de Gabriel Galvão, do Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de fazer uma pergunta, né? E parabéns aí também para todos pelo resultado, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como estão vendo hoje o supply and demand de Kraftliner, né? E quando vocês esperam ver uma recuperação mais significativa de preços para Kraftliner. E, além disso, nesse mesmo tópico, né? A China já declarou que vai zerar as importações de papel reciclado. E aí, se vocês puderem comentar um pouco sobre como vocês veem isso impactando o mercado de containerboard como um todo,
seria bastante útil, né? E também, dada essa restrição, vocês veem espaço para ganhar mais market share na China, né? Já que essa medida deve reduzir bem a rentabilidade dos produtores lá. Essas são as minhas perguntas. Obrigado aí. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas. O Flávio Deganucci vai fazer, então, na sequência, os comentários. Gabriel, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Começar pelo balanço de oferta e demanda no mundo do kraftliner. A gente tem no Brasil uma condição bastante especial, a demanda está super acelerada, falaremos um pouco disso mais à frente. A gente tem também uma pressão na demanda, especialmente pelo e-commerce. O e-commerce transformou esse mercado e trouxe alguns pontos de consumo. Claramente enxergamos isso também como uma tendência bastante duradoura, especialmente de produtos leves, como o que a Klabin faz e o que ela fará a partir da máquina 27 no Puma II. Mas a situação agora, neste momento, é de entrada de capacidade, especialmente na Europa, muito mais no mundo dos container boards reciclados do que no virgem. No entanto, isso faz com que haja uma pressão ainda baixista nesse mercado. Naturalmente, isso também conversa com o fato de que os preços atuais estão muito próximos ao custo caixa de vários fabricantes marginais, o que torna uma simetria interessante um pouco mais à frente para esse mercado, já que estruturalmente a demanda se comporta bem. O outro elemento que você trouxe, ele também tem uma relevância super importante, já que a China, que chegou a importar em 2016 28 milhões de toneladas de apara, e que deve terminar esse ano com uma importação de 7 milhões, fez o anúncio de que não importará aparas a partir do ano que vem. Naturalmente, eles precisam produzir embalagens para os bens que produzem lá e precisarão equilibrar esse balanço, fechar esse balanço com papéis, com celulose e com coleta interna. Então, vemos um benefício para os exportadores de papel como a Klabin de conquistar um espaço adicional naquele mercado, já que parte da solução do gap será feita através de papel. Não somente, mas através de papel. Ok, muito claro. Obrigado. A próxima pergunta é de Márcio Farid, do JP Morgan. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Parabéns, Cris, em time aí por um trimestre interessante, apesar de desafiador, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira para o Nicolini, se ele estiver na linha, imagino que sim. Nico, você pode comentar para a gente, por favor, como você está vendo o mercado de celulose, principalmente na China e na Europa, como tem sido as últimas negociações com os compradores e o que a gente pode esperar para o terceiro trimestre e indo para o final do ano. Minha segunda pergunta do lado de Caixas Brasil, sinceramente eu tenho ficado um pouco confuso com os dados de ABTO, não parece ter uma tendência clara, tem sido um pouco volátil. Apesar de parecer melhor, mais bom do que ruim, né? Mas eu queria entender o que vocês têm visto aí em termos de demanda de Caixas Brasil para julho, agosto, indo para o terceiro e quarto trimestre do ano também. Obrigado. Obrigado, Farid. O Nico começa, então, e na sequência o Douglas Dalmasi responde sobre embalagens, ok? Oi, Márcio, bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Márcio, nós entramos o terceiro trimestre com uma postura um pouco mais cautelosa, por se tratar de um trimestre de um período mais calmo e que trata uma sazonalidade. Olhando para o mês de julho, porém, nós notamos uma melhora do ponto de vista de demanda. Nós já fechamos o mês de julho com vendas normais e pode-se dizer que do ponto de vista de negociação de preços foi um mês menos intenso se comparado com o mês de junho. Acho que houve um descolamento do preço de eucalipto de outras fibras curtas, né? No segundo trimestre, mais especificamente em junho, a questão de preço estava um pouco mais nebulosa,
porém o preço de eucalipto acho que está muito mais transparente agora, está estável. Então, julho foi um mês bom de vendas. Agosto, nós já temos os preços, tanto na Europa quanto na China, estáveis. Nós não vislumbramos nenhum tipo de correção de preços nesse mês. E a perspectiva de que seja um trimestre um pouco melhor, muito em função do que a gente viu no segmento de printing and writing, mais especificamente o segmento de papéis não revestidos. A gente sentiu uma melhora do ponto de vista de demanda, com alguns clientes já colocando os volumes mais regulares desde o mês de julho, mas, obviamente, com uma expectativa de que, a partir do mês de setembro, esses volumes sejam ainda mais alavancados. Então, o que se pode dizer é que o terceiro trimestre começou bem, já passou um terço desse primeiro trimestre. Agosto, preços estáveis, não vislumbramos nenhum tipo de correção e, obviamente, mantemos atenção com relação ao segmento de printing and writing. Nico, só para complementar, antes que a gente passe para o Douglas, você está vendo algumas condições já para a gente pensar em aumento de preço, ou está cedo para falar, ou o que você gostaria de ver para a gente poder falar em aumento de preço? Obrigado. Márcio, é muito cedo para falar em qualquer aumento de preço nesse momento. Acho que a visibilidade agora é curta. Eu enxergo um terceiro trimestre mais estável. E na medida que a gente começa a enxergar uma melhora do ponto de vista de demanda, se essa tendência do segmento de printing and writing se sustentar, eu acho que eventualmente no quarto trimestre a gente pode ver um mercado um pouco diferente. Tá ótimo, muito obrigado. Márcio, bom dia. Márcio, bom dia, Douglas. Do lado de embalagens, Márcio, antes de falar da Klabin, eu falar da DPO, o que aconteceu foi uma queda nos meses de abril e maio, especialmente. Tivemos os mercados de alimento industrializado, higiene e limpeza forte, assim como e-commerce, proteínas e frutas também forte, de uma forma geral no mercado, essa leitura geral, mas os bem duráveis tiveram dificuldade e o mercado, de uma forma geral, teve queda. Quando a gente entra na Klabin, a Klabin ela tem uma participação maior nesses mercados que apontaram o crescimento, como esses que eu falei, e a gente conseguiu ter um desempenho melhor do que o mercado. Então, quando a gente olha o número de embalagens que mostra ali 3% de crescimento, eu gostaria de aproveitar e esclarecer que ali dentro tem caixas, sacos no mercado interno e sacos no mercado externo. E essa queda de 3% é de sacos no mercado externo. Então, nós tivemos um desempenho no trimestre de ligeiro crescimento, tanto no mercado de sacos no mercado interno, quanto de caixas. A demanda, a partir de junho, ela retomou nos bens duráveis, que com o crescimento do mercado de alimentos, e-commerce, proteínas e frutas, teve um bom desempenho, e isso a gente está vendo de forma repetida agora nos meses do terceiro tri. Então, julho vem como junho, forte, foi forte, julho, e o mês de agosto, a entrada de pedidos, repete também esse desempenho. Então, e do lado dos sacos, a mesma coisa. Retomada, a gente percebeu logo que a entrada da pandemia uma parada desse mercado, repentina, pela parada das obras em geral, mas a autoconstrução, juros baixos, fez com que esse mercado retomasse a partir de julho, e a gente está vendo isso se repetir agora nesses meses do terceiro tri. Então, o terceiro tri mostra um bom desempenho no mercado de embalagens de uma forma geral, e a exportação de sacos também agora a gente vê ela retomando. Então, os sinais são bons para o terceiro tri de uma forma geral em embalagens. Tá bom, só complementando, do lado de preço, tem alguma sinalização, se a gente pode ver mais alguma coisa até o final do ano? A gente vem acompanhando o mercado e repassando nossos custos desde o começo do ano. Isso deve acontecer para o restante do ano. Tá ótimo, muito obrigado, pessoal. A próxima pergunta
vem de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas, parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta vem do lado de cartões. Vocês deram um pouquinho aí do outlook para supply demand de Kraftliner numa pergunta anterior. Se vocês puderem fazer o mesmo com cartões, mais sob uma perspectiva global, só para entender um pouquinho como que vocês estão vendo aí o mercado antes de vocês tomarem a decisão sobre a segunda máquina do Puma 2 eventualmente ser uma máquina de cartões, né? Então, como que vocês estão vendo isso? Qual que é o momento ideal para vocês tomarem essa decisão? E vocês estão mais inclinados aí a seguir com uma máquina de Kraftliner ou, de repente, hoje uma máquina de cartão, pelas condições globais, parece fazer um pouco mais de sentido? E a minha segunda pergunta para o Cristiano, você falou um pouco no começo do seu speech, um pouquinho sobre a importância das práticas ESG. A Klabin possui um saldo positivo aí de aproximadamente 4 milhões de toneladas de carbono equivalente. Esse é um mercado que tem se desenvolvido um pouco mais nos últimos tempos, mas ainda não é um mercado super maduro, principalmente no Brasil, né? Na visão de vocês, quais são os próximos passos para, de repente, esse mercado deslanchar? E para a Klabin, quais ganhos financeiros podem potencialmente vir desses créditos de carbono, né? Que é um negócio particularmente interessante aí para empresas como vocês, o que são carbon positive. Obrigado, pessoal. É isso do meu lado. Obrigado, Sasson. O Flávio Deganutti vai comentar então um pouco sobre os drivers do mercado de cartões e eu volto para comentar um pouco sobre ESG. Oi, Sasson, bom dia. Bom, vamos lá. Falando um pouco mais do supply no começo, é uma situação mais equilibrada, tem muito pouco anúncio de capacidade futura, à exceção da China. É um mercado menor que o mercado de container boards como um todo, e é um mercado que se comportou muito bem durante a pandemia. Então, a gente está num exercício aqui bastante profundo, com especialistas da Klabin e com apoio de consultorias, para comparar a demanda futura, tanto no mercado de Kraftliner virgem, quanto no mercado de cartões. Não é um exercício simples, a gente está aqui claramente buscando o quanto disso é duradouro, por exemplo, no e-commerce, por exemplo, o efeito de permanência de algum home office, mesmo depois do fim da pandemia, e especialmente pelo fato da gente estar atuando em embalagens, papéis e embalagens de fontes de fibra, que são naturalmente renováveis, biodegradáveis, compostáveis. Não posso dizer assim, se tem um grande vencedor desse momento, que vale para Kraftliner, tanto para cartões, é a tendência na direção de embalagens e papéis como os que a Klabin produz. Esse processo demora um pouco mais, é um processo cuidadoso e, claro, com tanta instabilidade que a gente vê neste momento, precisamos avançar até o final do ano para uma definição. Da minha parte é isso aí. Legal, Flávio. Então, só para ter certeza, uma decisão sobre essa segunda máquina deve vir ainda em 2020, é isso? Correto, ao final deste ano. Perfeito, obrigado. Sasson, então, comentar um pouco sobre as questões de ESG. Veja só, se a gente, principalmente para vocês que acompanham esse setor há algum tempo, né? Setor de florestas cultivadas, as práticas de sustentabilidade em todo o seu espectro, né? De como manejar a floresta, de como preservar aquilo que a gente chama de serviços ambientais, né? As nascentes, como a gente trata a água, como a gente trata as florestas nativas, etc., né?
toda essa prática é uma realidade que ela já está no setor há décadas, né? Não é uma prática nova. Tá? Então, não há dúvida de que a regulamentação desse setor traz benefício. Quando eu falo desse setor, é a regulamentação, por exemplo, da precificação do carbono, para empresas como nós e para outras do setor de florestas cultivadas, tem certamente benefício econômico para ser, de alguma forma, considerado nos valuations, porque a pergunta que eu me faço, por exemplo, né, a gente respeitosamente avaliou linha a linha da carta do CEO da BlackRock. Né? Eu tenho certeza que vocês leram também, né? Se vocês lerem ali, a gente é bastante aderente a maior parte daqueles pontos que são trazidos ali, né? Então, e não só a Klabin, mas as empresas do setor de florestas plantadas, né? Então, portanto, há uma confiança no nosso valuation futuro que isso vai estar de alguma forma ali dentro. O que precisa, do ponto de vista prático, para que isso aconteça, é a regulamentação. E aí entra a discussão entre governos, entre posicionamentos institucionais de governos, etc. E do que depender do nosso setor, a gente vai estar sempre apoiando, até porque há, sem dúvida alguma, o interesse de que seja regulamentado, né? Então é isso, né? Assim que a regulamentação e o discurso, né, que hoje está mais nas intenções, nos disclosures dos grandes fundos, passar a ser de fato regulamentação, isso vai ser traduzido em valor para essas empresas, né? Perfeito, obrigado, Cristiano. A próxima pergunta é de Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Olá, bom dia a todos. A primeira pergunta para o Nicolini. Nicolini, se você puder comentar um pouco especificamente sobre o mercado de celulose na Europa, né? A gente tem visto aí também essa briga entre compradores e vendedores. Eu queria entender um pouco a sua cabeça, se você ali também acha que tem estabilidade ou se eventualmente tem uma pequena pernada ainda para baixo. E também se você puder comentar de uma maneira mais geral aí, talvez pensando em Europa, China, como é que está a dinâmica de estoque na cadeia, né? Então a gente também tem ouvido falar que alguns papeleiros se aproveitaram desse momento aí de preço potencialmente no low e estão rodando com estoque um pouco acima do normal. Então só queria entender o que você tem ouvido aí sobre isso. E a segunda pergunta em relação para o Cristiano, em relação à governança. Queria primeiro parabenizar aí pelo processo dos royalties, né? Acho que é uma evolução bem clara aí, né, nessa questão, acho que faz total sentido. Queria entender qual que é o próximo passo, Cristiano, nessa vertente de governança, né? Eventualmente, depois do Puma 2 completo, fazer uma migração para novo mercado, não sei se você já... É um assunto que está sempre sendo perguntado, mas se tem, de repente, um direcionamento um pouco maior para isso agora, ou está muito cedo, ou se tem algumas outras veias aí dentro de governança que vocês estão trabalhando. Obrigado. Obrigado, Lufiego. Então o Nico começa a responder, depois eu volto aí com você. Oi, Thiago, bom dia, obrigado pela pergunta. Como eu mencionei, Thiago, o mês de julho, na realidade, foi um mês de vendas normais para a Klabin, um mês, do meu ponto de vista, melhor se comparado a junho, com negociações menos intensas, acho que muito por conta de os preços, como eu disse, estarem mais transparentes, mais claros. Na Europa, 90% das nossas vendas estão vinculadas ao FOEX, e mesmo aquelas vendas que não estão vinculadas ao FOEX, nós já temos a confirmação agora, inclusive, para o mês de agosto, de preços estáveis. Como eu reportei, a gente não espera nenhuma correção de preço para o mês de agosto, nem na Europa, nem na China.
As nossas vendas para esse trimestre estão sendo puxadas principalmente para o mercado interno. A gente escuta uma melhora, enxerga uma melhora nas vendas do mercado interno, porém não em detrimento de vendas menores do mercado externo. O mercado externo permanece estável. Do ponto de vista de disponibilidade de volumes, tanto no mercado da China quanto no mercado da Europa, nota-se uma redução do volume de vendas dos produtores integrados. Não era um volume muito substancial, de qualquer forma, mas já se enxerga uma redução desses volumes. Né? E do ponto de vista de estoques, obviamente, a gente ainda tem níveis de estoques acima dos níveis históricos, porém, já nota-se uma redução desses estoques na China, e eu acho que isso acaba incentivando um pouco um consumo, uma reconstrução dos estoques por parte dos compradores chineses. E na Europa, apesar de nós não vermos uma reconstrução de estoques, as vendas permanecem em patamares normais, sem grandes preocupações. Nicolini, você vê como um risco esse nível de estoque dos papeleiros ou não necessariamente? Você está falando de forma mais para um segmento específico? Ou você está falando... Não, estoque de celulose na mão dos papeleiros, né? Alguns papeleiros estão trabalhando com nível de estoque um pouco acima do normal. Queria entender se você vê isso como um risco ou se é muito pontual em alguns papeleiros somente. Onde eu enxergo um segmento onde eles estão operando com níveis de estoques um pouco mais altos é o segmento de tixo, porém é um segmento que permanece saudável, né? Já voltou à normalidade, a gente não enxerga o mesmo boom que nós enxergamos durante o período de Covid, no segundo trimestre, porém permanecem consumidos a taxas bastante saudáveis. Já os produtores de especialidades e de imprimir e escrever, os estoques estão em níveis mais baixos, na realidade. Por isso até, inclusive, que a gente começou a enxergar, principalmente no segmento de não revestidos, uma retomada, obviamente, de uma base bem baixa, né, se comparado ao período pré-Covid, mas uma retomada gradual dessa recomposição de estoques e, consequentemente, de maior consumo de fibra virgem. Tá claro. Obrigado, Nicolini. Nada. Tiago, sobre a questão de governança que você colocou, minha reflexão, assim, primeiro, um comentário, né? Às vezes a gente fica cuidadoso para trazer algumas reflexões, mas sem medo, neste caso, quem abriria a mão, por exemplo, no Banco Itaú, de ter um Roberto Setúbal no conselho? Né? Acho que só um maluco, né? Com aquela visão de mundo que ele tem, né? Do mercado financeiro, ou, por exemplo, o próprio Bradesco, no caso do Trabuco, e assim por diante. A Klabin não pode abrir mão de uma visão de um Klabin no conselho, né? Acho que a visão dos Klabins desse mundo de papel e celulose tem que ser privilegiado sempre de estar próximo deles. Então, portanto, eu reconheço ter essa visão estratégica que nós temos no nosso conselho extremamente valioso, né? E o tempero disso, né, achando o ponto certo, é poder trazer, por exemplo, pessoas como a Mauri Bier, tá? Que participou do nosso conselho. Faço até aqui um registro, um agradecimento. Esse está sendo o último mês dele. Um homem que foi secretário de governo, um homem que é executivo, sócio importante de fundo brasileiro, foi representante de banco importantes estrangeiros, assim por diante. Então, foi uma contribuição ímpar para o nosso conselho. Então, achar esse tempero ideal, acho que a Klabin cada vez mais consegue dosar essa manutenção da visão estratégica, né? Não abrindo mão disso, e complementando com pessoas que estão agregando demais toda vez que participam do nosso conselho. Tá? Então, acho que é esse o nosso caminho ideal de governança para a composição do conselho. Evolução, veja, a gente está em constante evolução, a gente não pode deixar de comemorar
adoraria que vocês todos reconhecessem as políticas que foram, na nossa visão, extremamente importantes, estão aí publicadas, né? As políticas financeiras. E há criação de comitês que virão, sem dúvida alguma, e isso também vai valorizar muito, e até um registro, né? Comitês esses que já existem, né? A gente está discutindo quem serão os membros desses comitês, né? Quanto ao novo mercado, isso não está na minha agenda, tá? O que está na minha agenda, eu acho e é como eu reconheço na minha conversa com o Conselho, é uma agenda de criação de valor, né? E essa agenda de criação de valor parece óbvio, mas se a gente não tem essa disciplina, né, de toda vez que iniciar uma conversa, garantir que aquela conversa, aquele debate está levando à criação de valor, né? Eu acho que essa discussão de criação de valor na companhia, ela tem sido cada vez mais constante. Não seria maluco de dizer que o novo mercado não cria valor, mas reconheço que o novo mercado vai acontecer quando tiver que acontecer. Hoje, na minha agenda, não está. Ok? Tá claro, tá claro. Obrigado, Cristiano. A próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Yeah, good morning, everyone. Thank you very much. So the first question is on the expectation for pulp cash costs in the coming quarter or in the coming second half of the year. How do you see that trending given the different moves or movement in pieces like the currency, energy, chemicals, and also the distance from the forest to the mill? If you could give us a sense of what to expect, that would be great. And then thank you for the transparency in terms of the royalties information and updates. Do you have any comments as to how the discussions may be evolving between the shareholders and any agenda in terms of timing of when we might expect a final decision? Thank you. Obrigado, Carlos. Então, sobre o cash cost na celulose, Marcos Ivo responde, depois eu volto para falar alguma coisa sobre o royalties. Carlos, o cash cost da Klabin para a segunda parte do ano de 2020, ele ficará entre o cash cost que tivemos na primeira metade deste ano e o valor médio que tivemos no ano de 2019. O que significa que nós teremos, no ano de 2020, um custo caixa anual abaixo do que tivemos em 2019. Carlos, sobre a questão do royalties, a pergunta veio num momento bastante adequado. Acho que é importante eu fazer esse disclosure para todos, né? A administração reconhece muito valor nessa operação, da forma que ela está ali proposta, né? Essa proposta que foi feita e vocês todos acompanharam, é produto de avaliação de gente independente, né? De muito bom nível, todos reconhecidos na área em que atuam, né? Tiveram liberdade de levantar toda a documentação necessária, inclusive buscando buscando pareceristas que não tinham rotina com a Klabin, como escritórios de prestação de serviços, são todos novos, né? Tivemos a oportunidade de chamar executivo importante de empresa que passou por processos
relativamente parecidos para que esse depoimento fosse colocado na documentação a ser avaliada por esses membros independentes. Então, portanto, eu reconheço hoje, depois desse longo período, né, desde que esse assunto veio à tona, né, pela primeira vez, eu reconheço o ganho que foi para todos nós, principalmente para os acionistas em geral da companhia, ter toda essa documentação produzida. Tá? Então, aqui eu faço um agradecimento público ao BNDES, que foi peça fundamental nessa proposta de criação de um ambiente para debate e levantamento de documentos. Tá? Tenho certeza que essa intenção desse acionista específico, né, que é reconhecida por nós como de grande valor, agora, durante o processo, obviamente, assim que a Assembleia for convocada, e quando for convocada em função da documentação estar pronta, etc., né, quando eventualmente convocada pelo Conselho, vai fazer com que nós, agora dessa forma digital, faremos roadshow com os mais importantes acionistas da companhia, demonstrando a criação de valor e a importância na qual a gente pede apoio nessa eventual Assembleia. Então, obrigado pela oportunidade por comentar um pouco sobre isso. So, thank you very much for the opportunity. A próxima pergunta, em inglês, vem de George Staffos, do Bank of America. Thank you very much for taking my question, and congratulations, everyone, on a very good performance. I wanted to come back to the paperboard market. While I recognize you see the markets as balanced and that you have some favorable trends right now, globally, from our calculations, both containerboard and coated board remain somewhat excess supplied. To what do you attribute Klabin's ability to grow more quickly than the market? Is it cost position? Is it obviously currency helping a bit? And to what degree do you think you can continue to gain market share in containerboard and in coated board if, in fact, the dollar begins to depreciate? Secondly, there was an earlier question on pulp costs. Can you remind us, both for paper and for pulp, what we should be putting into our models for the maintenance for Monte Alegre? Should we similarly expect a 90 million real increase in cost for third quarter? The Puma outage, the 15-month cycle is in the fourth quarter. What should we be mindful for there in terms of cost? And my last question is, it is nice to see the corrugated box markets, Brazil, performing so well. However, comparisons get more difficult in the fourth quarter. Do you expect, or the stability anyway, can continue, and why do you believe that? Thank you so much. Obrigado, George. Eu vou te pedir uma gentileza. Tá? A sua última pergunta cortou. Se você puder repetir a última pergunta, por favor. Question. The sound was very not. I apologize. I will repeat it. Bottom line, the corrugated box markets in Brazil face more difficult comparisons in the fourth quarter. Do you believe that you can maintain, that the market can maintain
the current trend of stability into the fourth quarter, even with much more difficult volume comparisons, and why? Ok, obrigado, George. Então, a gente começa com o Flávio Deganutti. Na sequência, o Marcos Ivo volta com a questão do cash cost de celulose e o Douglas Dalmasi fecha a resposta sobre papelão ondulado. Oi, George. Prazer em falar de novo com você. Vamos lá, vou colocar os dois mercados, o mercado de cartão e o mercado de containerboard. A Klabin ela não olha esse mercado como um todo, ela busca o pedaço do mercado que mais conversa com seus produtos. Então, na exportação especialmente, quando eu olho o mercado de cartões, os nossos alvos são os cartões para líquidos, os cartões que estão associados às embalagens cluster para beverages, os cartões associados a alimentos industrializados, com ou sem barreiras à água, à umidade, à gordura, a vapor de água. E são mercados que têm muito mais especialidade do que o grande mercado olhado como um todo. E é assim que a gente se posiciona e, portanto, consegue associar ao nosso produto mais valor do que uma abordagem mais ampla. O mesmo vale, especialmente agora, para o mundo do kraftliner. A gente está atacando o mercado do kraftliner virgem. Nós somos bastante felizes com a inovação que conseguimos fazer. Você conhece um pouco do Eucaliner, um conceito novo de kraftliner feito com 100% fibras de eucalipto, que é leve comparado com produtos equivalentes, ou seja, eu consigo fazer uma caixa mais leve e que atua especialmente no mundo dos alimentos frescos, no mundo dos alimentos industrializados, no mundo das proteínas. E a gente sabe quais são os mercados que precisam desse tipo de produto. Então, de fato, é uma competição de nicho, é a busca por onde há uma associação de valor ao nosso tipo de produto e não olhar o balanço do mercado como um todo. Então, a partir dessa plataforma é que a gente enxerga um comportamento importante de demanda e espaço para a nossa entrada. Além disso, a gente está agora numa fase bastante importante de busca por acordos. Anunciamos recentemente um acordo importante com um importante player europeu para a venda dos nossos produtos, o que vai respaldar boa parte da nossa fala, e estamos em processo e em diálogo com mais parceiros para seguir na mesma lógica. Obrigado, George. George, Marcos Ivo falando, em relação ao custo caixa em função das paradas, então a parada para a manutenção da fábrica de celulose acontecerá no último trimestre do ano, e do ponto de vista de custo e redução de produção, a gente espera um impacto muito parecido com o do ano passado. Em relação à fábrica de Monte Alegre, a parada geral está acontecendo neste momento e, da mesma forma, a gente espera redução de volume de produção e impacto em custo no mesmo patamar de 2019. Jorge, bom dia, Douglas, obrigado pela pergunta. Sobre o mercado de papelão ondulado no 4T, fazendo uma ponte do 3T até lá, nós estamos, o 3T é forte, como eu disse, e a nossa percepção é que isso deve acontecer até o 4T, sustentado pelo que a gente está vendo de uma forma geral no Brasil. Então, esses incentivos de curto prazo que o governo tem dado e também as pessoas consumindo mais, né, em supermercados, de uma forma geral, tem puxado os grandes setores desse mercado. E a gente percebe nas conversas com os clientes que isso deve sustentar até o final do ano. Tem alguns mercados também que são impactados por exportação, que a Klabin tem uma alta participação, como o mercado de proteína e frutas. A gente percebe também uma Black Friday bastante incentivada também, com força agora nesse 3T, que deve pegar um pouquinho do 4T.
Então, de uma forma geral, isso que é a nossa visão até o final do ano. 4T ainda bom, fechando um ano com crescimento no acumulado. Tanto a BPO e a Klabin com crescimento ligeiramente acima do mercado. Para o ano que vem, aí a gente fica muito difícil ter previsibilidade hoje, de médio prazo, né? A gente fica meio na expectativa do que vai acontecer com o país economicamente e crescimento para o ano que vem. Então, se houver uma situação econômica do país, esse mercado normalmente ele cresce mais do que o PIB, então a gente tem expectativa que isso aconteça para o ano que vem. Next year. Very clear. Thank you so much for the clarity on the answers. Senhoras e senhores, por gentileza, solicitamos que realizem uma única pergunta por analista. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Cadu Schmidt, do UBS. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tinha duas perguntas que eu vou fazer só uma. Douglas, a gente tem visto o preço de aparar marrom subindo nos últimos meses, com descompasso entre oferta e demanda de aparas no mercado doméstico. O que a gente pode esperar para os próximos meses aqui e como a Klabin vem navegando nesse ambiente? Obrigado. Obrigado, Cadu. O Douglas, então. Oi, Cadu, bom dia, obrigado pela pergunta. A percepção nossa é essa, a gente percebe realmente um aumento de preços nos últimos meses. Com a entrada da pandemia, começou pela captação que reduziu e aí o mercado não tinha disponibilidade, o preço começou a aumentar e agora ainda não se equilibrou. E a gente percebe que isso deve, pela alta demanda do mercado que a gente está percebendo, que deve continuar com nível de preços altos até o final do ano, pelo menos na nossa visão que a gente consegue enxergar hoje no mercado, Cadu. Então, os níveis estão altos, a gente percebeu um aumento e isso deve se manter até o final do ano. A próxima pergunta vem de Thiago Ugea, do Goldman Sachs. Oi, bom dia, obrigado pelas perguntas, parabéns pelos resultados. Eu não sei se ainda é possível fazer duas perguntas, mas a minha primeira pergunta seria para o Marcos, se ele puder comentar um pouquinho sobre o CAPEX, né? Mencionou que o CAPEX de Puma para esse ano deve ficar em torno de 3,5 bi. Se isso é um efeito de câmbio, se isso é estrutural e, de repente, passar um pouquinho de mais informação para o CAPEX total do projeto e para 2021. E para o Cristiano, se ainda tiver tempo, mencionou as questões de ESG. Eu não sei, Cristiano, se você pode comentar um pouquinho sobre essa questão de crédito de carbono, como vocês estão vendo essas decisões sobre como vai ser adotada a política para considerar o crédito de carbono. Acho que existe uma certa discussão sobre empresas que têm ativos florestais, mas que façam uso desse ativo florestal, se ela seria enquadrada ou não. Qual é a visão de vocês na Klabin sobre esse tema, pensando mais no longo prazo? Obrigado. Obrigado, Thiago. Vamos responder as duas sim, a gente só vai tentar ser mais curtinho, tá? Marcos? Thiago, o CAPEX do Puma 2, então no início do ano nós tínhamos indicado um desembolso para 2020 de 3,8 bilhões de reais e agora a gente está indicando 3,5, 300 milhões a menos neste ano. Isso é carregado para o ano seguinte, tá? Não tem nenhum fato especial, é simplesmente aí um pequeno ajuste e o que é bom é ir empurrando esse desembolso para o ano que vem. Em relação do ano que vem, 2021, a expectativa permanece num desembolso em torno de 2,5 bilhões de reais e o montante total do projeto permanece inalterado. Falando de CAPEX da Klabin, operações correntes fora Puma 2, a gente terá um desembolso neste ano entre 900 milhões a 1 bilhão de reais. Então, só para clarificar, então o CAPEX, né, desses 300 milhões a menos esse ano, ele não cai em 2021, ele deve cair para frente de 2021, é isso?
Não, ele entra provavelmente no ano de 2021. A gente vai refinar esses orçamentos no próximo call, quando a gente der uma indicação do CAPEX para o ano de 2021, a gente terá um número mais preciso, mas acho que a mensagem importante é que não tem nenhuma mudança estrutural, o custo total do projeto está mantido, e para este ano o desembolso de 3,5. Tá claro, obrigado. Tiago, até pelo tempo, eu vou procurar fazer uma resposta curta da seguinte forma. A regulamentação, o tema seria um pouco mais complexo, longo, eu não vou entrar tanto no debate aqui agora, como eu comentei na outra resposta, leva em consideração a posição institucional de governos e acordos entre blocos, etc. Então, esse é um tema que a gente mergulha e se posiciona constantemente pela IBACA, né? Agora, eu só deixo uma reflexão, para a gente não entrar tanto no técnico e fazer a reflexão, se cada um de nós, por mais negacionista que a nossa personalidade às vezes possa impor a não crença em algumas coisas, mas se cada um de nós, hoje, com as informações disponíveis, acredita que há, de alguma forma, aquecimento global, então existem posições oficiais da própria ONU dizendo que há ação por empresas e indivíduos e governos que podem ajudar para que não haja o levantamento da temperatura em 1,5 graus em 2050, por exemplo, só para pegar essa reflexão. Se cada um de vocês, e nós aqui temos essa crença, cada um de vocês aceitam essa reflexão de aumento dessa temperatura e quais são os efeitos dela nos vários biomas, né? A gente tem que pensar qual que é a solução que é proposta para que isso não aconteça. Tá? Então, há alguma forma? E o que tem que ser feito? Plantar florestas. O que a nossa atividade faz? Né? Ao contrário do que a gente às vezes ouve, né? Não se corta floresta, né? Se planta floresta. Né? Então, pela mesma área, cada vez mais a gente retira mais produtividade com pesquisa e desenvolvimento e a gente tem, por meio de manutenção das mesmas áreas e plantios recorrentes e com a melhora de produtividade por pesquisa e desenvolvimento, a gente tem esse nosso setor, é um setor que planta árvores todos os dias, árvores jovens, adolescentes que fazem a fotossíntese como melhor do que qualquer outra floresta velha, né? Então, nós estamos aqui dispostos a continuar na nossa ação, que é muito forte, talvez a mais forte ação para se evitar o aquecimento global, de plantar florestas. O nosso setor faz isso com maestria, né? E até porque faz parte do negócio, né? Tá claro, Cristiano. Você permite só, hoje vocês vendem crédito de carbono ou isso ainda é uma proposta para o futuro? Não vendemos hoje. Se tiver regulamentação, nós estaremos prontos para vender, mas hoje não estamos vendendo. Tá, Joia. Obrigado pela pergunta. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Bom, trago agora a nossa percepção, então, para o terceiro trimestre. A manutenção do desempenho operacional, tá, aliado à boa demanda dos mercados, apontam para um EBITDA do terceiro trimestre com o mesmo ritmo de crescimento na comparação anual do que tivemos no segundo trimestre de 19, tá? Considerando, obviamente, os resultados recorrentes. Então, deixo aqui a nossa frase costumeira, que a Klabin segue, então, persistente nessa visão de longo prazo, que nos norteia, com foco em pessoas, sustentabilidade e inovação.
Obrigado a todos e até a próxima divulgação de resultados da Klabin. A teleconferência da Klabin SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde. Obrigada.